Olá, bem-vindo, sou o professor André Adriano. Vamos trabalhar aí a resolução das questões de direito penal e processual penal militar. Para já te dar aqui alento, nós começamos aí a primeira questão, ela é o que? Anulada, porque ela vem com duas erradas. As demais questões, olha, uma chata, porque ela te perguntava o quê? Ela queria que você soubesse, ela queria que você lembrasse da pena de um crime militar, sendo que são diversos crimes militares. As demais eram questões aí que dava para interpretação, dava para lembrar o geralzão, principalmente. Ela faz aqui poucas questões, mas uma questão sobre a parte geral de direito penal militar, uma questão da parte especial, que é esse crime, uma questão da lei de organização da justiça militar e uma última questão de processo penal militar. Então a divisão aí foi bem equânime. Eu começo com parte geral, vou para a parte especial, na sequência a organização militar e a última questão traz aí um pouco de inquérito policial militar, que é um dos temas mais interessantes para fins de concurso. Mas vamos para a primeira questão, projetar aqui para facilitar a nossa conversa, que é a questão 72. Essa questão 72, ela já começa com a notícia de que, olha, foi anulada. Por quê? Porque ela traz duas alternativas incorretas. Traz duas alternativas incorretas. Mas vamos lá. Para começar, sobre as penas do direito penal militar, e cuidado aqui, incorreto, afirmar. Então aqui ele usou essa expressão de incorreição por duas vezes, no processo penal militar também, nós veremos, mas ele busca então qual delas é a incorreta. Sempre que aparecer, olha, vem em negrito no original, você dá um destaque também para lembrar que tem várias certas. Mas só cuidado, essa daqui foi anulada, eu vou te mostrar quais foram os motivos pelos quais ela foi anulada e a gente aprende com eles. Assertiva de número 1. A suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função é uma pena privativa de liberdade? Essa daqui já começa incorreta. Por quê? Suspensão de exercício não é privação de liberdade. Ele está confundindo duas coisas. Ele confunde de um lado a pena privativa de liberdade, que pode ser de três espécies. Eu tenho a reclusão, a detenção e a prisão. Prisão só com essa denominação mesmo, ele confunde com outras penas principais, que o CPM traz um rol grande de penas principais, que começa lá com a pena de morte, depois reclusão, detenção, prisão, e na sequência ele traz, entre outras, aí pode ser a pena de perda de posto, etc. e tal. Mas a pena de suspensão, veja aqui na nossa tela, a pena de suspensão não é pena privativa de liberdade. Como eu disse, privativa de liberdade é a reclusão, a detenção e a prisão, não é a nossa suspensão, então essa já estaria errada. Segunda assertiva, a pena de reforma, a pena aqui de reforma sujeita o condenado à situação de inatividade, não podendo receber mais de 25 avos do soldo por ano de serviço, nem receber importância superior à do soldo. Essa daqui está correta, essa daqui está perfeitinha, texto legal. Terceira assertiva, é dita pena acessória. Eu acabei de falar, olha, tem penas principais e tem um rol grande também de penas acessórias. A inabilitação para exercício da função pública, essa daqui também está correta, Agora, 4. Essa é a outra que está errada. As penas restritivas de direito são penas principais. Bom, com este nome, no CPM não há esse tipo de pena. Esse nome aparece no artigo 44 do Código Penal. 43, na verdade, seguinte do Código Penal. Essa pena restritiva de direito, ela não existe lá com essa denominação. Eu tenho várias penas restritivas de direito, tanto entre as penas principais como as penas acessórias. Então não dá para falar que o gênero restrição de direito é só pena principal, tem um dos dois lados, por isso anulada, porque essas duas estão incorretas. E 5. É possível afirmar que as penas acessórias são penas complementares e ligadas à natureza do crime, ou seja, são formas de repressão imediata dependente de outras. Exatamente. A pena acessória ela vai depender de uma pena principal. Lembra da regra de direito que o acessório segue o principal. Beleza? Vamos à próxima. Essa daqui é a chata que eu te falei, que ela vai exigir que você saiba aí o crime de incitamento. Qual que é a pena desse crime de incitamento? E aqui é um problemaço, né? Lembrar a pena, a gente sempre fala, não precisa decorar a pena, mas nesta questão 73 te pediu decorar uma pena. E aqui não tem outro jeito, senão recorrer ao nosso tipo, né? Artigo 155 do CPM vai dizer que o crime de incitamento
é o crime de incitar a desobediência, a indisciplina ou a prática de crime militar e tem uma pena de reclusão, que é a prisão mais gravosa, de 2 a 4 anos. Então, aqui a nossa alternativa 4, reclusão de 2 a 4 anos. Aí a questão 73 exigia mais a nossa memorização aí, como você vê agora destacado. Próxima questão, questão 74. Essa daqui ela te dá mais trabalho, que ela busca a questão correta, a questão correta. E essa é a única que não se refere nem ao CPM, nem ao CPPM. Olha lá, questão de número 1. Assertiva número 1. O Conselho Permanente de Justiça é constituído pelo juiz, auditor e 4 juízes militares, sob a presidência, dentre eles, de um oficial general, oficial superior de posto mais elevado que os demais juízes, ou de maior antiguidade no caso de igualdade. Aqui ela guarda, na verdade, todas guardam alguns erros, mas o principal aqui, nós já vamos direto, aqui é a Lei 8.457, que é a lei que organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento dos serviços auxiliares. Aqui a gente já precisa saber, olha aqui, a questão correta, ela se baseia no artigo 18 desta lei, que diz que os juízes militares dos conselhos especial e permanente são sorteados dentre os oficiais de carreira na sede da auditoria com vitalicidade assegurada, recorrendo-se a oficiais no âmbito de jurisdição da auditoria sem insuficientes da sede. E caso ainda necessário, excepcionalmente oficiais que sirvam nas demais localidades. Esse daqui é o texto, já indo direto. Qual é a nossa questão? A nossa questão aí, o texto está na questão de número 2, que vai repetir o artigo 18 que nós acabamos de ver. O artigo 18 está contido, então, nessa redação. Ele busca aqui pequenos detalhes em cada uma delas, mas já vamos direto aqui, questão 2, Lei de Organização da Justiça Militar da União. E a nossa última questão aqui eu vou para o CPPM. No CPPM, o que eu tenho? Diz lá, sobre o inquérito policial militar, um dos temas mais relevantes de estudo para concurso. É incorreto, o que é errado? Então, aqui eu tenho, e essa não foi anulada, eu tenho 4 assertivas corretas. Assertiva de número 1. O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime militar e de sua autoria. Tem caráter de instrução provisória, cuja finalidade princípio é administrar elementos necessários à propositura da ação penal. Essa daqui está certinha, só adiantando já. Aqui, a nossa assertiva 1 está corretíssima. A nossa assertiva 2 também segue correta, que diz lá, designação de escrivão para inquérito caberá ao respectivo encarregado, se não tiver sido feita pela autoridade que lhe deu delegação para aquele fim, recaindo em segundo ou primeiro tenente, se indiciado for oficial, em sargento, subtenente ou suboficial nos demais casos. Aqui eu tenho a figura lá do nosso encarregado, que é aquele que vai tocar a investigação. A 3 eu já falo com você, vamos ver as outras porque estão certas. A 4 será encarregado do inquérito sempre que possível, oficial de posto não inferior. O encarregado, novamente, aquele que vai tocar a investigação, então a preferência é que ele tenha um posto superior. Se não for possível, aí a exceção eu vou pegar no mesmo posto aquele que for mais antigo. E a assertiva 5 diz, em se tratando de apuração de fato delitoso de excepcional importância ou de difícil elucidação, o encarregado poderá solicitar a indicação de um procurador. Como assim? Eu vou pedir lá no Ministério Público o auxílio de alguém. E aí a assertiva errada, então, só pode ser a 3, que já está grifada, artigo 18 do CPPM, diz lá, independentemente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido durante as investigações policiais até 60 dias. Até 60 dias? Não, até 30 dias. O texto está errado, o resto está igualzinho, olha. Mas essa detenção independente de flagrante, ela tem uma limitação da metade do prazo determinado na questão. Não são 60 dias, mas 30 dias. Bem, essas foram as nossas questões aí de direito penal e processo penal militar. Agradeço aí a sua audiência e boa sorte.